Fala, meu povo! Tudo tranquilo? Estamos aí para mais uma aula de história. hum, E já tivemos uma aula sobre a Idade Média, uma aula sobre a Idade Moderna. Agora nós vamos ter uma aula sobre. Na sequência, nós vamos ter duas aulas sobre Brasil. Vamos voltar para casa. Andamos mundo afora e agora nós vamos voltar para casa. Então, a primeira aula será sobre o Brasil colonial, ok? Então, vou colocar aqui, pega lá o seu papelzinho e o seu caderninho para fazer umas anotações e vamos lá compartilhar aqui novamente. Vamos iniciar a nossa aula aí. Feito. Então, está aí, Brasil pré-colonial e colônia, ok? Professor Sandro, que sou eu. Quem não sabe meu nome ainda, mas eu acredito que nessas alturas do campeonato todo mundo já sabe. Temos aí algumas fotinhos aí, a primeira missa no Brasil, a chegada dos portugueses ali, Dom João em 1808 chegando aqui no Rio de Janeiro, algumas fotinhos ali da colônia, ok? Então, vamos adiante aí assim que o computador deixar, né? Porque ele sempre dá uma trancadinha aqui no início, ok? Olha aí, eu tô tentando ir e ele não vai. Vamos, vamos, rapaz, te mexe. Aí, feito. Vamos lá. Uma linha do tempo aqui do Brasil colônia, como nós fizemos na Idade Média e na Idade Moderna, ok? Então, ali, antes dos portugueses chegarem, nós podemos considerar esse período aí a pré-história do Brasil, ok? Vamos considerar. Até porque não existia escrita, ok? Então, e isso ali, mais ou menos, ali a gente já viu nas outras aulas que em 1453, né, terminava a Idade Média, começava a Idade Moderna. Então, como o Brasil foi descoberto em 1500, né, descoberto? Será que foi descoberto? Vamos trocar ali o achamento do Brasil, né? O Brasil foi achado em 1500, né? Então, ele foi achado aí dentro da Idade Moderna, e o Brasil colônia se vai até 1822 com a independência do Brasil, ok? Isso já acontece dentro da Idade Contemporânea, porque ela começa em 1789 com a Revolução Francesa, ok? Nós fazendo um parâmetro aí, mundo, né, com o nosso Brasil. Então, ali no período colonial, que começa em 1500 e vai até 1530, é o período pré-colonial, perdão, né? Nós tivemos ali o início da colonização com a cana-de-açúcar, a fundação da Vila de São Vicente, que futuramente vai virar São Paulo, as capitanias hereditárias, vamos dar uma olhada no que é isso. Chegaram os primeiros escravos ali em 1539, chegaram os primeiros escravos, até então, de 1500, né? Até 1539, quem eram escravizados eram os índios, na extração do pau-brasil. Né? Em 1548 começa o governo geral, aí algumas invasões estrangeiras aconteceram, vamos dar uma olhadinha. Já no Brasil colônia, nós temos a unificação ibérica. O que que é isso? É um momento da história em que Portugal e Espanha tornaram-se uma coisa só, governadas por um rei e uma rainha, somente, né? Então, aqui no Brasil, nós também sofremos isso e fomos governados pela Espanha também nesse período aí, né? Então, aconteceram algumas revoltas separatistas na sequência. Vamos separar o Brasil de Portugal, essas coisas aí que vocês já sabem que aconteceram na história. Em 1690 tem o início do ciclo do ouro, e aí houve a criação da primeira Casa da Moeda, o Rio de Janeiro passa a ser a capital, reunificação aí depois da União Ibérica, que ela União Ibérica vai para o saco aí, termina, né? Então, o Marquês do Pombal faz uma reunificação do Brasil, né? O Brasil é levado a Reino Unido, né? Em 1808, a vinda da família real para o Brasil, certo? Fundação do Banco do Brasil. Aí de 1808 foi o ano do Brasil, né? Aconteceu a vinda da família real e aí tudo modificou.
né? O Banco do Brasil foi fundado o primeiro jornal, né? A Gazeta do Rio de Janeiro, a criação do Jardim Botânico, a fábrica de pólvora, né? E a criação da Biblioteca Nacional, a fundação da Academia Real Militar. Perdão, em 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido. Eu coloquei ali, mas na verdade era para estar abaixo ali do 1811. Esse período aí, de 1808 a 1822, nós chamamos de período joanino, porque ele era governado pelo príncipe regente Dom João VI, ok? Vamos à sequência, então. Então, vocês já sabem aí que o Brasil pré-colonial é aquele período ali de 1500 a 1530. E a principal atividade econômica foi a exploração do pau-brasil. Durante os primeiros 30 anos da história aí, de 1500, descobrimento do achamento do Brasil, desde que chegaram ao território brasileiro, eles descobriram o pau-brasil, uma madeira nativa da Mata Atlântica, que tinha sucesso no mercado consumidor europeu. Essa madeira era utilizada para fazer corante, e essa cor avermelhada, cor escarlate, que era o nome que tinha na época, né? Ela era utilizada para as roupas dos nobres e dos reis, né? Foi então realizado o primeiro ciclo econômico do Brasil, o ciclo do pau-brasil. Anota aí, qual o primeiro ciclo econômico do Brasil? O pau-brasil. Nessa espécie de madeira era utilizada já pelos índios para o tingimento de tecidos, né? E aí os portugueses chegaram e descobriram que, no início, eles tentaram um processo de escambo. O que era isso? Troca com os indígenas, ou seja, em troca da madeira, eles ofereciam quinquilharias lá, espelhos, facas, moedas, diversos objetos sem valor para os portugueses, né? Mas depois, na sequência, aí temos uma lasca aí do pau-brasil, né? Do pau-brasil. Na sequência, os índios foram escravizados, né? Com o passar do tempo, as feitorias foram criadas para armazenar e facilitar o envio do produto. A primeira feitoria foi edificada em 1504 na região onde hoje está a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Além de serem como pontos que marcavam a colonização portuguesa no país, as feitorias eram entrepostos comerciais fortificados e erigidos próximos ao litoral. Sendo assim, serviam para organizar toda aquela estrutura de colônia, né, de comércio, e ainda eram utilizados para defesa. De tal modo, qualquer povo que extraísse a madeira da região tinha que pagar tributos aos portugueses. Feito, após 1530, começa o Brasil colônia, né? Que vai de 1530 a 1822 com a proclamação da independência do Brasil, ou seja, um período grande, né? Neste período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora. O nome do cara era Martim Afonso de Souza. Primeira colonização, primeira expedição colonizadora, marca aí, Martim Afonso de Souza. Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, uma vila chamada Vila de São Vicente. Mais tarde tornou-se a Vila de São Paulo. O início da colonização. Várias expedições foram enviadas por Portugal, visando reconhecer toda a costa brasileira e fazer mapear tudo, né? E combater os piratas e comerciantes franceses. As mais importantes foram as comandadas por Cristóvão Jacques, que combateu franceses, também Martim Afonso de Souza, combateu a pirataria, da mesma forma que instalou em São Vicente a primeira povoação dotada de um engenho para a produção de açúcar. Aí começaram a... É exatamente quando as primeiras mudas da cana-de-açúcar vêm para cá, para o Brasil, é que nós podemos dizer que a colonização foi iniciada. Para colonizar o Brasil e garantir a posse de terra, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. Essas eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, ok? Esses lotes foram dotados a capitães, né, chamados donatários, chamados de capitães,
pertencentes à pequena nobreza lusitana, que por sua conta promoviam a defesa local e a colonização. Gente, isso é muito feudo, é muito Idade Média, é muito feudalismo, ok? Então, os portugueses já sabiam que esse sistema de feudalismo, né, tinha dado certo lá na Idade Média e utilizaram aqui no Brasil. Isso foi chamado de capitanias hereditárias, foi só um novo nome, né? O governo geral. O sistema de governo geral foi criado em 1548, pela coroa com o objetivo de organizar a administração da colônia. O primeiro governador foi Tomé de Souza, né, que recebeu do governo português um conjunto de leis, essas leis tinham que ser praticadas, estas determinavam as funções administrativas, judicial, militar e tributária do governo geral. Ó, tu é o governador e tu vai ter que seguir essas regras aqui. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa e o terceiro foi Mendes Sá. Tem algumas ruas aqui em Canoas que se chamam Mendes Sá, aliás, tem uma rua que se chama Mendes Sá, né? E algumas ruas no Brasil que receberam o nome destes governadores gerais, né? Em 572, depois da morte de Mendes Sá, se deu seu sucessor, Dom Luís de Vasconcelos. O governo português dividiu o Brasil em dois governos, cuja unificação só voltou em 1578, pelo tal do Marquês do Pombal, ok? Então, o governo do Norte tinha sede em Salvador e o governo do Sul tinha sede no Rio de Janeiro. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha, na tal da Unificação Ibérica. Que isso, né, essa divisão aí durou até 1774, quando o Marquês do Pombal decretou a unificação na sequência aí, né? Ok? A formação social do Brasil colônia. Gente, o nosso Brasil é formado, a nossa sociedade atual foi formada literalmente pela junção das etnias do índio, o africano e o europeu, né? Principalmente o português, entraram na formação da sociedade. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais em Portugal, não eram só nobres, né? Aliás, poucos eram nobres. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e do povo, e muitos eram rejeitados em Portugal, né? Muitos eram ladrões, muitos eram exilados, enfim. Também é preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas. Algumas eram inimigas entre si, e isto era usado pelos europeus quando desejavam guerrear contra os portugueses. Chegavam lá naquela tribo tal, lá, olha, os portugueses são amigos da tribo fulana lá, né? E aí eles faziam amizade com a tribo rival e pegavam auxílio para lutar contra os portugueses. Os franceses eram os caras em fazer isso, né? Da mesma forma, os africanos trazidos como escravos possuíam crenças, idiomas, valores que foram sendo absorvidos pelos portugueses e indígenas, ok? No Brasil colônia, o engenho, marca isso, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava o senhor da Casa Grande, né, concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter a autoridade máxima, o prestígio e o poder local. Bem feudalismo, né, gente? Se liga na Idade Média. Em torno do engenho viviam os mulatos, geralmente filhos dos senhores com escravas, o padre, os negros escravos, o feitor, o mestre do açúcar, os trabalhadores livres, etc. Feito. Ameaças ao domínio português. Nos primeiros anos, logo depois da descoberta, a presença de piratas e comerciantes franceses no local, no litoral brasileiro, foi constante, até porque o rei Francisco I da França, ele ficou indignado quando Portugal e Espanha dividiram as novas terras entre eles, né? E ele tem uma frase muito célebre, assim, que ele diz assim: eu gostaria que me apresentassem o testamento de Adão dividindo o mundo entre espanhóis e portugueses. Eu não aceito isso, ok? Então, por isso o Brasil era muito invadido, não só o Brasil, como as novas terras lá
da América do Norte, América Central e América do Norte, né? A invasão francesa aqui se deu em 1555, quando conquistaram o Rio de Janeiro, fundando ali a França Antártica, sendo expulsos em 1567. Em 1612, os franceses invadiram o Maranhão, ali fundaram a França Equinocial, baseada nos equinócios, né? E a população de São Luís, que existe até hoje, São Luís do Maranhão, né? Onde permaneceram até 1615, quando foram novamente expulsos. Os ataques ingleses no Brasil se limitaram a assaltos de piratas e corsários que saquearam alguns portos, ou seja, os ingleses eram mais piratas mesmos, não fundaram, não chegaram, não invadiram, né? Eram piratas. Invadiram as cidades de Santos e Recife, no litoral do Espírito Santo, mas não fundaram nada ali. As duas invasões holandesas no Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob o domínio espanhol, ou seja, os caras pensaram assim, a colônia lá está jogada às traças, não é de ninguém, né? Vamos invadir. Bahia, sede do governo geral do Estado do Brasil, foi invadida, mas a presença holandesa durou pouco tempo ali, né? Em 1630, a capitania de Pernambuco, aí sim rolou um estresse grande, né? O maior centro açucareiro da colônia foi invadida por tropas holandesas. O maior centro, pensa bem, o maior centro açucareiro. A conquista foi consolidada em 1637 com a chegada do governante holandês, o conde Maurício de Nassau. Existe até hoje algumas coisas lá, né? Em Pernambuco, né, em honra a Maurício de Nassau, ele conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco e estendê-lo por quase todo o nordeste do Brasil. Ali tomou conta ali de quase todo o nordeste. A cidade do Recife, o centro administrativo, foi urbanizada, saneada, pavimentada, foram construídos pontes, palácios, jardins. O governo de Maurício de Nassau chegou ao fim em 644, mas os holandeses só saíram de lá em 654. Alguns historiadores dizem aí que se o Brasil tivesse, se os holandeses não tivessem sido expulsos, o Brasil seria muito melhor do que é hoje, né, gente? Fica aí só uma questão, né? Porque os holandeses naquela época chegaram ali e urbanizaram o Nordeste, né? O século do ouro e dos diamantes, vem aí a sequência aí, né? A procura de metais preciosos sempre consistiu no sonho dos portugueses. Aliás, dos espanhóis também em outros lugares, né? As descobertas começaram na década de 1690 na região de Minas Gerais, por isso Minas Gerais tem esse nome. Eram as Minas Gerais de ouro do Brasil. A partir daí se espalhou em várias partes do território nacional. No século XVIII, a mineração era a grande fonte de riqueza da metrópole, ou seja, o pau-brasil foi largado de mão e a cana-de-açúcar também. O negócio agora era ouro, né? Continuava-se com a exploração da cana-de-açúcar, mas ali tinha início o ciclo do ouro, né? O ciclo do ouro e do diamante foram responsáveis por profundas mudanças na vida social do Brasil colônia, com o crescimento urbano e do comércio. Foram fundados vários teatros, várias cidades, nós temos aí, provando essa situação aí, a cidade de Ouro Preto ali, onde o ouro, as igrejas eram banhadas a ouro, e os prédios também ali, então o ouro era o que mais tinha no Brasil. Em 1640, Portugal contava apenas com as rendas do Brasil. Por isso, passou a exercer um controle mais rígido sobre a arrecadação de impostos e as atividades econômicas, né? Então aí acontece uma pequena crise, né? Começa a acontecer uma crise nesse sistema colonial, baseado na cobrança de impostos. O descontentamento com a política econômica da metrópole fez surgir algumas revoltas, né? Nós tivemos a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, a Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Em fins do século XVIII, teve início os movimentos que tinham como objetivo libertar a colônia do domínio português, né? Entre elas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Lembrando que nessa época aí no mundo já estava rolando o iluminismo, que estava, né, fervilhando na cabeça lá da Europa, lá, né? E essas ideias, os filhos
brasileiros e portugueses que moravam aqui no Brasil, mais ricos, assim, eram mandados para a Europa para estudar, e de lá vinham com a cabeça descobrindo os iluministas, os pensadores, os filósofos, os economistas, e vinham de lá com essas ideias fervilhando, né, e vinham para cá, para a colônia, e largavam aquilo aqui de volta, e as ideias eram aceitas, e estava virando uma bagunça, né? Na sequência aí surge Napoleão Bonaparte lá na Europa. O francês que resolveu, acordou certo dia lá e quer saber de uma coisa, hoje eu vou dominar o mundo. E aí começou. Né? Então, a vinda da família real para o Brasil acontece justamente por causa de eles estavam fugindo de Napoleão. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 28 de novembro de 1807, e a comitiva aportou no Brasil em 22 de janeiro de 1808, que é aquele ano que eu falei no início lá que modificou a história do Brasil. Inclusive, até tem um livro aí, 1808, quem quiser ler, né, só me pedir, posso passar o PDF aí, show de bola o livro, né, sobre a história do Brasil a partir deste ano aí. O refúgio do Brasil no Brasil, foi uma manobra inédita do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado por Napoleão. Para garantir o êxito da transferência, o reino de Portugal teve apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. O que era isso? O continente estava bloqueado, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Então, na verdade, a Inglaterra só tinha as suas colônias aqui nas Américas e o Brasil, ok? Porque lá na Europa eles estavam bloqueados, não podiam negociar. Né? Uma das coisas interessantes a respeito de Napoleão é que Napoleão, antes de morrer, disse que o único que enganou ele e o único que ele respeitava era Dom João VI, do Brasil e de Portugal. Né? Esse foi o único que conseguiu enganá-lo. Portugal não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os ingleses e, por esse motivo, Napoleão ordenou a conquista ocorrida em novembro de 1807. Além disso, em 22 de 807, né, 22 de outubro, o príncipe regente Dom João e o rei da Inglaterra já tinham aí assinado uma convenção secreta entre eles ali que transferia a sede monárquica de Portugal para o Brasil. Neste mesmo documento, ficava estabelecido que as tropas britânicas se instalariam na Ilha da Madeira temporariamente, por sua parte, né? O governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. O príncipe regente então determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. Também viajaram os ministros, empregados, totalizando aí umas 15 mil pessoas, né, que representavam somente 2% da população brasileira. Mas eram 15 mil pessoas que atravessaram de barco, né, de navio à vela, né, dentro dos porões, né, que não era viajar no transatlântico, né, era uma viagem muito ruim, né, então chegaram aí, fugiram de Portugal, né, deram no pé. O rei, a rainha, a família real e toda a corte, né, totalizando aí umas 15 mil pessoas no geral, com mais trabalhadores, etc e tal, certo? E isso foi uma coisa legal que surgiu para a Inglaterra aí, uma oportunidade de fazer negócio com o Brasil. Então aí, em 1808, chega a família real no Rio de Janeiro. Aí, uma foto da época, aí fui eu que fui lá tirar, eu estava lá, fotografei para vocês e trouxe, né? Inicia-se então o período joanino. Dom João, de chegada, instituiu a abertura dos portos a todas as nações amigas, que a princípio eram só a Inglaterra, né? A medida encerrava o antigo pacto colonial que conduziu a dinâmica econômica do país até aquele momento, ou seja, a colônia só podia vender para Portugal. Isso já ajudou diminuindo o contrabando. Aumentou os lucros da coroa, os produtos ingleses tomaram conta do Brasil, atrasando a produção brasileira, isso foi um ponto negativo, né?
Imagina, que comprava-se tudo só por ser inglês, né? Inglês estava na moda, né? As cidades portuárias tiveram um enorme desenvolvimento, ponto positivo. Os ingleses exigiram a abolição da escravatura, né, porque lá já havia sido abolido, né, mas aqui no Brasil isso ainda se estendeu até 1888, né, quase na proclamação da República. Né? Então, isso ainda demorou muito aqui no Brasil para acontecer. Né? A cidade do Rio de Janeiro foi adotada como capital do Império. Missões estrangeiras vieram ao Brasil avaliar as riquezas da região, né? A Biblioteca Real foi construída, o primeiro jornal do Brasil foi criado, novos prédios públicos foram estabelecidos, reformados, né? O Teatro Municipal aí foi reformado, enfim, foram feita uma revolução aqui no Brasil. Foram criadas a Casa da Moeda, Banco do Brasil, Academia Real Militar, Jardim Botânico, essas coisas aí que eu já citei lá no início, né? Então aí nós temos aí algumas cositas desta época. Dom João VI e sua linda esposa, Carlota Joaquina, né? Rainha do Brasil. Ali, o Banco do Brasil, a primeira plaquinha do Banco do Brasil, né? Algumas sedes aqui embaixo, o Jardim Botânico, ok? No Paço Imperial ali, o primeiro jornal criado no Rio de Janeiro, no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, que eu consegui o número 1 para vocês, fui lá fazer uma pesquisa, tem que achar o número 1, cara. Né? Então, em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. Aí sim, o Brasil estava de boas e os portugueses ficaram indignados, né? Porque agora Portugal não era mais a sede do Império. A sede do Império Português era o Brasil. Essa nova nomeação extinguiu politicamente a condição colonial do país. Inconformados, os lusitanos, né, os portugueses, que permaneceram em Portugal, se mostravam insatisfeitos com o fato do Brasil tornar-se a sede administrativa do governo português. Isso indignava eles. Né? Foi quando, em 1820, um movimento revolucionário lutou pelo fim da condição política secundária de Portugal, a chamada Revolução do Porto. Isso criou um governo provisório lá em Portugal e exigiu o retorno de Dom João VI para Portugal. Temendo a perda de seu poder, né, temendo perder a coroa em Portugal, Dom João foi embora para Portugal, deixou seu filho aqui, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Os revolucionários, mesmo inspirados por princípios liberais, exigiam a volta do pacto colonial. No Brasil, os revolucionários de Portugal, né? Claro. No Brasil, as repercussões desses acontecimentos impulsionaram a formação de um movimento que possibilitou a independência do Brasil. Em 1822, o período imperial estava prestes a começar, né, com a independência do Brasil. Sim, imagina só, o Brasil ganhou, o Dom João veio para cá, o Brasil ganhou todas aquelas coisas aqui, deixou os brasileiros assim, lá em cima, né? E jamais eles iriam voltar novamente a ser colônia. Obviamente que essa volta de Dom João para Portugal ia causar revoltas, né, como de fato causou, e acabou causando em seu final a independência do Brasil em 1822. Tranquilo? Então isso aí foi o nosso Brasil colônia, que se estende de 1500, com o achamento do Brasil, até 1822, com a independência do Brasil. Tranquilo? Tudo de boas? Fizeram suas anotações? Então, grande abraço, fiquem com Deus, até mais, e a gente volta aí com mais uma aula. Feito!